Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vocês que estão nos ouvindo aí da Rádio Nova Aliança, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que vocês possam ter uma noite, cheia da presença do Senhor. Aqui quem vos fala é a pastora Jandernay. Vocês estão participando da programação Falando a Verdade. Amém? De repente você está entrando aí na programação pela primeira vez, a programação da Rádio Nova Aliança. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você que está entrando aqui também na plataforma Facebook, você está participando aqui também da programação Falando a Verdade. No meu perfil aqui, Pastora Jandernay Santos. E hoje, na nossa quarta-feira profética, o Espírito Santo tem algo maravilhoso a impartir aos nossos corações. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa conduzir tudo que foi impartido aqui, tudo que foi liberado aqui nessa noite. Que você possa participar comigo aí, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós temos um assunto muito oportuno para os nossos dias, nessa quarta-feira profética. Como eu costumo dizer, eu não sou tudo do mesmo. Você que já me conhece e sabe que as minhas lives funcionam completamente o oposto das lives que vocês têm o costume de ouvir por aí, né? Ju, muito obrigada, minha filha. Já entrou compartilhando, querida. Você é uma bênção. Deisiane Rodrigues, seja bem-vindo, bem-vinda. Boa noite. A Shirley também está aí, Meus irmãos, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada por vocês estarem entrando aí na programação Falando a Verdade. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que vocês possam continuar aí comigo. Como eu disse, nós temos um assunto muito oportuno hoje, delicado, mas muito oportuno em nome de Jesus. Você, no decorrer da mensagem, você vai entender. Marcelo Andrade, seja bem-vindo. Boa noite. Amém. Que Deus te abençoe também, meu querido irmão. Amém? Povo abençoado do Senhor Jesus. Como é que tá o frio aí? Eu moro aqui em Goiânia. O frio aqui tá tenso. Tá frio aí, Shirley? Na sua casa e no seu trabalho. Tá muito frio em Goiânia. Meu Deus. Nós estamos aqui a 18 graus, Isso para nós é frio lá da Suíça, E tá bem frio aqui. E a gente é assim, aqui em Goiânia. Se dá um friozinho, a gente já tira toda aquela roupa lá do armário. Aí também tá frio, Ju? Imagino, Ju? Aí no sul o negócio tá tenso mesmo, Tá muito vento. Aqui, graças a Deus, não tá ventando. Mas tá bem frio. Eu tô aqui com uma blusa quente, com um negócio aqui para cobrir o pescoço aqui, mas eu queria estar com uma luva também. Mas fica ruim de mexer aqui na telinha aqui e não dá para usar a luva. Mas tô com uma pantufa bem quentinha no meu pé, uma calça quente aqui para poder... Quase que eu tô de coberta, mas ficava feio para mim, 2 graus? Opa, aí é Europa mesmo, hein? Eu também gosto, Shirley, de frio, Mas é bom frio em casa, Você pode ficar em casa, pode tomar um chazinho quentinho lá, Fazer uma sopinha, ficar com a roupinha quentinha. Tiver que sair, pegar o bus, Aí complica. Amém, povo abençoado? Glória a Deus. Vamos orar para nós conversarmos um pouquinho sobre um assunto muito importante hoje. Amém? Você tem a oportunidade aí agora de estar orando, colocando a sua vida diante do Senhor. Aleluia. A Ju é 14 graus, Lá em Sampa, onde o Marcelo mora, 2 graus. A Ju 14, Ju? Nós estamos quase, hein, Ju? Porque aqui tá 18. 4 graus de diferença. Mas amém, Vamos aquecer aqui na presença do Senhor. Glória a Deus. Papai, muito obrigada por esse momento abençoado no qual o Senhor nos proporciona, meu Deus. A tua palavra diz que quando nós estamos em unidade, o Senhor ordena a bênção.
Nós estamos aqui começando essa live debaixo da bênção do Senhor, Pai. Nos abençoa, fala através da minha vida, me usa como um canal de bênção na vida desses homens, na vida dessas mulheres, em nome de Jesus. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã? Roberval, seja bem-vindo em nome de Jesus. Aí tá 7, Deisiane Rodrigues. É da onde, Deisiane? Da onde, aonde você está me vendo, me ouvindo aí? Boa noite. Irmão Roberval, a paz. Amém, povo abençoado? Eu quero estar lendo aqui alguns versículos, e eu não sei se você sabe, hoje é o dia que se combate Minas. Ixi, Minas tá fria assim? Que bênção. Aqui pertinho de nós, né? Pertinho do Goiás. Hoje se comemora o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração sexual da criança e adolescente. E eu tenho um pensamento assim muito claro dentro de mim, que o Senhor Jesus, ele não omite nada, né? A Bíblia mostra os fracassos do homem, a Bíblia mostra o pecado do homem, a Bíblia mostra quando o homem acerta, quando o homem erra, né? Quando o homem peca, quando o homem desobedece. Então a Bíblia fala a respeito de nós, fala a respeito da nossa humanidade, né? Fala a respeito da nossa crueldade, da nossa maldade, fala do quanto que nós precisamos de Deus, né? Do quanto que nós precisamos da presença do Senhor. Então eu tendo esse discernimento da palavra de Deus, esse discernimento do que Deus quer nos mostrar através das escrituras sagradas, e eu vejo que, como ele não omite nada, aqui fala sobre esse assunto também. Hoje eu quero estar usando aqui o texto do incesto, né, ali de Amnon, né, que era meio-irmão de Tamar. Ele estupra, ele abusa sexualmente da sua própria irmã, né, e eu digitei lá no Google assim, o estupro de Tamar. Aí eu coloquei falando, né, no áudio lá. Aí o Google respondeu assim para mim. Presta atenção aqui, tanto que é interessante as coisas, quanto que existe tabu, né, a respeito de certas palavras, de certas situações. O abuso de não, asterisco, né? Nem o Google quis repetir a palavra estupro, né? Então há um tabu. Então foi trocado esse nome de estupro para abuso sexual, né? Então a Bíblia, ela não omite o abuso sexual. Ele vem contando a história, né, de uma princesa, né? E eu vou postar isso aqui também lá no meu canal no YouTube. Então eu vou tentar ser um tanto mais explicativa, né, nessa noite com você, para você entender o que eu estou falando. E eu tenho certeza absoluta, sabe? Todos nós conhecemos alguém que passou por isso. Todos nós, ou a grande maioria de nós, já passamos por situações de abuso, né? Sendo ele abuso sexual, emocional, seja alguma área, né? Nós passamos por algum tipo de abuso, e nós precisamos nesses dias, e principalmente hoje, de entender sobre esse assunto. E além de entender, de conhecer, de ter revelação sobre esse assunto, nós abrimos o nosso coração para Deus nos curar, sabe? Uma pessoa curada, ela cura. Uma pessoa que tem as suas feridas, seus traumas ressignificados, ela vai poder fazer algo de muito bom na vida do seu próximo. Eu costumo dizer que uma pessoa doente, né, uma pessoa que está sangrando na alma dela, ela adoece outras pessoas, ela sangra em cima de outras pessoas, né? Uma mãe que sofreu, né, passou por um relacionamento abusivo, uma mãe que passou ali por um abuso sexual, ela vai sangrar em cima dos filhos dela, né? Ela vai sangrar em cima do relacionamento no qual ela está tendo, no casamento, no esposo dela, ela vai sangrar. E da mesma forma, uma criança, né, que foi abusada lá na sua infância,
E muitos de nós não lembramos. Nós temos assim flashes, né? Porque a nossa própria mente faz o papel, às vezes, de esconder no nosso inconsciente o abuso, e a gente fica ali só com alguns resquícios, né, daquilo que aconteceu quando a gente ainda era criança, e a gente carrega essa dor, a gente carrega esse trauma, a gente carrega essa doença na nossa alma por toda a nossa infância, adolescência, pré-adolescência e vida adulta. E muitas das vezes os gatilhos, né, as situações que nós fazemos com o nosso próximo tem muito a ver daquilo que nós passamos na nossa infância. Aqui, Tamar, ela é uma princesa, ela era filha de Davi com Maaca. Ela não era uma criança, ela já era uma moça, mas era uma moça virgem, era uma moça que não tinha tido ainda um relacionamento sexual, né? Ela era uma princesa e tinha ali, com certeza, ao lado dela, né, uma situação ali que protegia, de certa forma, porque era da filha do rei, né, de uma rainha, de uma princesa. Ela tinha ali pessoas que protegiam a vida daquela princesa, daquela mulher. E eu posso dizer que quantas princesas do Senhor, né? Quantas mulheres, e posso incluir homens também, porque isso não infelizmente, a estatística é de 80%, né, de crianças, né, jovens e adolescentes que passam por essa situação de abuso enquanto criança dentro do seio familiar. Então, ela foi abusada pelo seu meio-irmão. Então, Martim Lutero disse uma frase muito interessante que eu acredito piamente. A família, ela tem o poder de abençoar e a família tem o poder de destruir, né? Então, familiares, né, têm o poder, muitas das vezes, de destruir a nossa vida. E Tamar, de certa forma, teve sua vida, né, destruída, né, sua alma dilacerada pelo aquele abuso sexual que ela sofreu de uma pessoa que ela confiava, que ela, de certa forma, amava, que ela depositava total confiança sobre ele. Então ela passa ali pela aquela situação, como muitas princesas hoje do Senhor, muitos príncipes do Senhor, com certeza já passaram no passado, né? E eu passei por essa situação de um abuso com 15 anos de idade, né? Antes de ter o meu filho, antes de engravidar, antes de ter um relacionamento lá, quando eu tinha ainda meus 15 anos, né, eu tive um relacionamento com uma pessoa e essa pessoa, né, me abusou naquela época. E eu tinha 15 anos de idade. E aquilo foi terrível, porque qual que é a informação que nós recebemos da nossa família? E você vai ver aqui no texto que Davi não faz nada. Davi não faz nada, ele não faz nada nem contra Minon e nem faz nada para ajudar a própria filha. Ele se cala, ele omite. Então olha, quanto tempo aconteceu isso? Né? Tá contando aqui na palavra de Deus. E hoje, dentro das casas, né, de muitas famílias disfuncionais, você pode dizer assim, famílias que não funcionam, com um pai protetor, provedor, que dá destino para os seus filhos, que cuida da sua esposa, com uma mãe que agrega, com uma mãe que nutre, com uma mãe que aconselha, que faz vínculos de relacionamento com seus filhos, né? Essa família que não é funcional hoje, infelizmente, todos nós, se eu posso dizer assim, sem medo de errar, não tivemos famílias que funcionavam, né, com o papel distinto do pai, com o papel distinto da mãe. E Davi aqui não se preocupou com a alma da sua própria filha, né? E eu me lembro que naquela época, né, as pessoas foram me acusar. Hoje a vítima do abuso é acusada. E eu não falo de uma vítima adulta, eu falo de uma vítima criança. Quantas vezes nós ouvimos abusadores falar, e não fique aí escandalizado pensando que isso é coisa de homem, só de homem. Existem abusadoras mulheres.
que abusam dos seus filhos, que abusam de pessoas que estão perto delas, que fazem parte daquela família. Sabe que há um alto índice nos Estados Unidos quando um filho some, quando um filho é assassinado, quando sofre alguma coisa ali na família, a primeira pessoa a ser investigada é a mãe. Porque há um alto índice ali da mãe fazer mal para os seus próprios filhos. Então vamos pensar aí, né? Lá em Adão e Eva geram Caim e Abel, e ali o Senhor mostra o primeiro assassinato. Então o ser humano sem Deus, o ser humano sem a presença de Deus, ele é capaz de coisas terríveis. Então ele vai até ela, né? Manda ali, a gente costuma dizer dentro do nicho de pessoas que têm esse problema com transtornos de personalidade, pessoas que vivem em relacionamentos abusivos, a gente fala a respeito ali de macacos voadores, né? Ou bobos da corte. Quem que são essas pessoas? São aqueles que protegem esse tipo de homem, que protegem esse tipo de mulher. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que é bem recorrente, né? Hoje, infelizmente, a nossa sociedade disfuncional, né? A nossa sociedade onde o papel da mulher não é o papel distinto, não é mais um papel distinto de homem também. Vamos falar biblicamente. E um homem que trai é aplaudido, né? Mas aí você me fala assim, você está sendo machista. Não, vamos colocar então pé de igualdade, já que a mulher quis tanto ficar de pé de igualdade com o homem. A mulher também é aplaudida por adulterar hoje em dia, né? Então é bonito. E aí quem que é que aplaude? Quem que é que acha legal o adultério? São esses macacos voadores, né? São esses bobos da corte, né? Que fica ali do lado, ali, nossa, que legal, você pegou ela, você pegou ele, né? E ainda faz como aquele tal mendigo, né? Vai pra TV e fala o que fez sexualmente com aquela mulher, né? Acha bonito, né? Ganhou aí likes e likes e likes, né? Ganhou dinheiro, tá ganhando dinheiro às custas disso, de defamar sexualmente uma mulher. Então o Aminon, ele usa esses macacos voadores para ir até a Tamar e falar para Tamar assim, olha, eu tô doente, né? É uma estratégia recorrente dos abusadores, né? Abusador, ele sempre vai vir contando uma história para nós de dor, uma história de sofrimento no passado. Olha, e sem medo de errar também, meu querido, minha querida. O abusador que abusa, ele já foi abusado, né? O estuprador, quando ele estupra, ele está dando a resposta de um estupro que ele já sofreu. Não estou dando vazão para o erro, para o pecado, para a maldade dele, não. Estou dizendo que estatisticamente, né, e quando você vai estudar, quando você vai fazer uma anamnese, quando você vai fazer uma terapia, quando você vai fazer um mapeamento, você vai estudar ali a personalidade daquela pessoa que abusou, que é um abusador, que é um estuprador, que é um pedófilo. Essa pessoa, com certeza, lá no passado, passou ou foi abusado ou foi abusada. Então ela vai responder na sua vida adulta estuprando, ela vai responder na sua vida adulta abusando de alguma forma de alguém. Então ele chega lá contando uma história, eu tô doente, né? Eu tô passando mal, né? Eu preciso que, né, a minha irmã venha aqui para cuidar de mim. E ele ali usa, né, dessa estratégia, e ele ainda diz aqui no texto, o texto ainda diz que ele ficou seduzido pela beleza dela. Ah, não, mas que bonito, né? Então, porque a mulher é bonita, ou porque o homem é bonito, ou porque a criança, né? Que é muito, a gente ouve muito falar isso, né? Infelizmente, um homem adulto falar que a criança seduziu ele, né? Que a criança sentou no colo dele de forma errada, que a criança estava com um shortinho curto, né? Eu sou completamente, eu acho que uma mãe, um pai e uma mãe disfuncional, eles fazem isso com seus filhos, né? Coloca shortinho na criança, né? Se eu tivesse uma menininha pequena, uma filhinha, principalmente mulher, eu ia vestir ela como uma menininha que ela é, né? Não tô sendo aqui machista nem feminista, eu tô sendo bíblica e tô sendo uma mulher, né, sábia. Eu preciso ser uma mulher sábia. Então uma mãe sábia, ela vai saber como verte a sua menininha,
Ela não vai colocar uma sainha curta na menininha. Ela já não vai começar a explorar o corpo daquela menina para que um homem veja e sinta desejo pela aquela menina. Um dia eu estava numa loja com meu filho e, e era uma loja de homens. 90% ali era homem, porque era uma loja que comprava negócio para pesca, arma, essas coisas, né? E tinha uma menina, ela deveria ter o quê? Uns 10 anos de idade no máximo, mas com um corpo muito, né, de mulher, né? Hoje em dia, sim, né? Uma menina com o corpo de mulher. E os seios já, uma bunda bem grande, as coxas bem grandes, ela tava com um shortinho bem curto, né? Aparecendo a popinha dela. E ela debruçada assim em cima do balcão, conversando, né? Não olhando no celular, e os homens lá comprando suas coisas. E tinha um homem olhando para aquela menina assim, já viu assim, como se tem um frango lá naquele lugar onde fica rodando o frango lá passar? Já viu? Né? A gente olha aquilo lá e enche a boca de vontade de comer aquele frango, né? Aquele cara tava olhando para aquela menina como se a menina fosse um frango que ele quisesse comer. Né, e tava olhando lá. Então aquela menina não tava ali tão, né, desprotegida. Não tô dando vazão para aquele homem que ele tá olhando para ela com um olhar pecaminoso, com desejo, não. Eu tô falando que é a forma da menina se vestir. Tá me entendendo? E aí a mãe tem que ter esse entendimento, o pai tem que ter esse entendimento. Criança é criança, adulto é adulto. Sabe? É feio uma mulher se vestir com um short e andar na rua pelada, com a barriga de fora, com os seios de fora, que ela fez foi para mostrar pro marido dela, a bunda dela ela fez para mostrar pro marido dela, ela sair na rua, né, mostrando. Não, daqui a pouco a minha live cai, né? Porque não pode falar de feminista, não. Você pode falar de Deus, você pode falar de Jesus, você pode falar mal de tudo, mas você não fala de feminista, não. Você mexer com a feminista, menino, você tá com um problema para você, você arruma um problema para você. Então é feio, né? É desagradável você estando andando na rua, né? E um homem olhar para aquela mulher, né? E aquela mulher tá completamente nua. Ela tá nua na rua, né? Então, por exemplo, você vai no hospital, a pessoa tá vestida de beca, você vai entender lá aquela blusa branca lá, você vai entender que ele é um médico para daquela blusa branca. Você vai lá, juiz tá vestido como juiz. Você vai como pastor, tá vestido como pastor. E você vai lá no lugar onde da luz vermelha lá, entende? Entenderam, né? Lá no prostíbulo, as mulheres estão vestidas como prostituta. Mas hoje se anda na rua, as mulheres estão vestidas como as mulheres que estão lá da luz vermelha. Né? Simples assim. E aí, qual que é o ensinamento que a gente tá dando pros nossos filhos, pras nossas filhas? Que tem que se vestir assim. Que tem que andar pelado, que tem que andar pelada. E além de tudo, né? A capacidade da nossa geração é ainda expor as crianças nos vídeos de TikTok. Vai lá, faz uma dancinha, vai lá, faz uma musiquinha, vai lá, põe a menininha pra dançar, né? Tinha um vídeo que até apareceu num canal aberto aí, de uma menina cantando uma música cristã e fazendo as dancinhas lá do TikTok, né? Fazendo lá o treino, sei o que lá, e descendo até no chão com uma música evangélica. Aonde chega o cúmulo do absurdo, né? Então, qual que é o ensinamento que eu e você, quanto mãe, quanto pai, estamos dando para os nossos filhos? Então, a gente está desprotegendo os nossos filhos. Né? A gente está colocando nossos filhos num ambiente no qual, né, esses abusadores, essas abusadoras vão ter uma maior facilidade de entrar, né, e fazer um mal para os nossos filhos. Então precisamos de proteger. E não foi isso que Davi fez com Tamar. Né? Tinha ali a proteção dos guardas, mas não tinha a proteção do próprio pai. O pai não teve ali malícia, né? Não teve a malícia de estar pensando que poderia acontecer algo com a filha dele. Então ele finge ali que está doente, pede os macacos voadores para ir lá, para falar para Tamar ir lá, né, oferecer para ele, né, alguma coisa para ele comer, para ele poder melhorar. E ele joga essa fala, né, que cometeu, que olhou para ela porque ela era muito bonita, né? Ele abre essa conversa, né, essa desculpa, né, e colocando culpa na vítima porque a vítima era bonita. Então a vítima, ela precisa de ser estuprada porque ela é bonita.
Mas na realidade ele queria suprir as necessidades da lascívia dele, né? Aquilo que estava dentro dele ali, né? O pecado que já estava batendo na porta dele ali, ansioso para sair, ele queria cometer. Ele queria ter o sexo com ela ilícito, porque na realidade poderia muito bem ter se casado com ela, porque era normal naquela época, né? Se casar entre familiares, entre primos e até mesmo entre meio-irmão. Ele não precisava de cometer o incesto com ela, né? E ela até propõe isso para ele, ela até fala isso para ele, né? Ela protesta, ela resiste, né? Ela implora, né? E ela chega a falar para ele, olha, por favor, né? Não me desonre, né? Vamos conversar lá com o nosso pai e vamos falar que a gente quer casar. Ele foi bem cruel, né, com ela e não aceitou que ela se posicionasse dessa forma, né? Então ele age dessa forma sórdida com ela lá e abusa de Tamar. E o que é terrível o texto dizer, né, que ele fala assim para ela, olha, depois de ter satisfeito aquele desejo dele, aquela lascívia, né, ele ter consumado o ato com ela lá, ele mostra para ela a respeito dos sentimentos dela, né? E mostra também a respeito dos sentimentos dele. Porque até então, né, algumas horas atrás, ele estava falando sobre amor com ela, né? Mas uma pessoa que faz esse tipo de mal, um abusador, ele não ama, ele não tem empatia, ele não tem amor pelo seu próximo, né? Ele está falando que tem, mas ele não tem. Porque na realidade, meu irmão, minha irmã, uma pessoa que ele faz mal para outra, ele não ama. Né? Um homem que bate uma mulher, ele não ama aquela mulher. Um homem que despreza aquela mulher, ele não ama. Né? E vice-versa. Né? A mulher tá falando para você que te ama, mas tá te desprezando. A mulher tá falando que te ama, mas tem um amante. A mulher tá falando que te ama, mas não cumpre o papel dela de ser submissa. Né? Ela não ama, ela não tem amor, ela não tem empatia. Infelizmente, nós estamos rodeados de uma sociedade narcisista. Nós estamos rodeados de gente que acha que o mundo gira em torno deles, né? De pessoas que só pensam em si mesmo, de pessoas que vivem, né, nesse mundo de forma assim que se o próximo, e eu falo próximo mesmo, da sua casa não existisse. E era assim que estava acontecendo naquele tempo, naquela situação ali com Tamar, Davi, sua mãe, né, o seu meu irmão Aminon. E ele fala para ela, né, que né, para aquela bela princesa, né, manda lá os servos dele vir até ela e falar, olha, expulsa ela daqui, tira ela daqui, né? É assim que as pessoas, os abusadores fazem com as suas vítimas. Quando não tem mais o que tirar, eles descartam, eles jogam fora, né? Porque esse tipo de gente vê o seu próximo como objeto. E a própria pornografia, né? A própria sexualidade hoje que nós estamos vivendo, sexo livre, que foi tão pregado aí, que foi tão batido na mesma tecla que nós precisamos ter um sexo livre, e isso nos tornou tão insensíveis, né, com o nosso próximo, porque nós olhamos para o nosso próximo como ali uma latrina, né? Vamos ser bem sinceros, nós olhamos para o nosso próprio como uma latrina, né? Eu vou ali só para mim saciar o meu prazer, né? Jogar o meu sêmen fora, né? E eu vou ali saciar a minha vontade sexual. Eu só olho ali pro meu próximo como um objeto. Eu não preciso de fazer pornografia para olhar no meu próximo como objeto, né? Só pelas relações sexuais que nós estamos vendo que as pessoas estão tendo, e já olha para o seu próximo como objeto, infelizmente. Aí isso causa muita tristeza, muita dor ali dentro de Tamar, né? E lá no 2 Samuel 13:20, ele expressa, né, como a grande maioria dos abusadores falam, né? Eles vão fazer, eles falam e fazem, o modus operandi deles. Primeiro vinha a sedução, né? Eles nos seduzem, né? De uma certa forma há uma sedução, há um glamour, né? Em toda a situação que vem, sendo a pessoa adulta ou sendo uma criança, né? E esse homem vai de certa forma, ou essa mulher vai de certa forma seduzir aquela criança,
né? Ou por ser um parente, vai ter muito ali, vai ter o vínculo, né, sanguíneo, e aquela pessoa vai pensar, não, é meu tio, né, minha tia, é um amigo do meu pai, né, meu avô, minha avó, né, tem aquele vínculo, né, de sanguinidade, consanguíneo, né, mas também tem aquela questão da sedução, que de repente vai falar assim, não, eu vou te dar uma caixa de bombom, eu vou te dar uma boneca que você quer, eu vou te dar um carrinho que você quer, e vice-versa, para nós adultos também. Sempre há uma sedução antes, né? A pessoa vai vir para seduzir, para falar, para tocar, né? De alguma forma, né? Vai te presentear, vai fazer algo com você para te ganhar. Então vem ali aquele primeiro momento da sedução. Depois que ele seduziu e concluiu o ato ali com o Tamar, estuprando Tamar, ele minimiza a situação. Infelizmente, né? As pessoas chegam e a nossa sociedade minimizam essa situação de abuso sexual, minimiza uma situação de traição, minimiza a situação de abandono de um marido para com a sua esposa e vice-versa. Então, hoje em dia, tudo é minimizar, né? Exalta algumas coisas e minimiza o que é sério, o que é verdade, o que é legal, sabe? Então potencializa coisas desnecessárias e minimiza o que realmente precisa de ser potencializado. Porque o que é errado. A palavra de Deus está falando aqui que é errada, né? Então, muitas vezes, para muitas pessoas, isso aqui vai ser normal. E aí, esse homem sedutor, essa mulher sedutora, né? Esse abusador, essa abusadora, vai falar, não, você está exagerando, não é assim. E vai chegar muitas das vezes na criança e vai falar para a criança, olha, não, que é isso? Né? É só uma brincadeira, nós só estamos brincando. Por isso que é muito importante o pai e a mãe ensinarem para os filhos essas coisas. Que não pode pôr a mão no peitinho, não pode pôr a mão no bumbum, não pode pôr a mão na parte íntima. Que só quem pode fazer isso é a mamãe e o papai na hora que for tomar banho. E às vezes nem o pai. Né? Eu tô sendo assim um pouco cruel, mas né, pela situação que a gente tá vendo, é estranho, né? Então, às vezes a mamãe, só a mamãe que pode pôr a mão aqui, só a mamãe que pode pôr a mão lá, né? Então, ensinar para a criança que quando alguém fora, que não seja mamãe, na hora que estiver dando banho, fizer isso, correr e contar para a mamãe. Não aceitar, gritar, fazer alguma coisa. Não, entender que aquilo lá é errado. Que aquilo lá, né, pode causar dano, que aquilo lá pode causar trauma, que aquilo lá é ruim, que aquilo lá, né, a gente costuma falar do bicho-papão, né, e fala que o bicho-papão contando uma música, mas a gente tem que falar quem é o bicho-papão para criança. O bicho-papão é esse que faz isso, isso e isso. Não pode. Né? E, com certeza, eles minimizam, né? E o homem também, ou a mulher, né, quando está seduzindo alguém ali para, de alguma forma, abusar daquela pessoa, eles vão minimizar. Não é assim. Eu não te bati, eu só te empurrei. Né? Não, eu só puxei seu cabelo. Foi só um tapa na cara, né? Foi só um segurar ali na sua garganta pra você calar a boca. Não, eu só quebrei seu celular, eu só te dei um chute. Só, né? Vão minimizar as coisas, mas é assim que começa. Eu só te xinguei, eu só te humilhei, né? Eu só falei um bocado de coisa pra você, assim, pra acabar com a sua alma, só, né? Então, vão minimizar o que precisa de ser potencializado, né? Minimiza a situação. Não é desse jeito que você está vendo, não é desse jeito que você está pensando. E por final vem as ameaças. Para a criança, o que é que esse abusador vai falar? Vai falar para ela assim, olha, se você contar para seu pai e para sua mãe, eu vou matar seu pai e sua mãe. Vai acontecer alguma coisa com você que você vai parar no juizado de menor, você vai perder o seu pai e sua mãe. Eles não vão acreditar em você. Né? Então eles vão fazer de tudo ali para influenciar na mente daquela criança ou influenciar na mente daquela mulher ou daquele homem, né? De forma que aquela pessoa vai pensar, não, eu não posso falar. Né? Quantas mulheres são abusadas, né? Quantas mulheres depois da vida adulta que vai ter coragem de falar, porque foi ameaçada lá ou na infância ou
na pré-adolescência, na adolescência, por alguém da família, né, que abusou, e depois que já é uma senhora, que já é mãe, que já tem uma família, essa mulher vai ter coragem de falar, né, porque ela saiu ali daquele ambiente que não tem mais como aquele pai, aquele irmão, aquele amigo, aquele primo, aquele tio, aquela avó, aquele avô fazer mal para ela. Amém? Então ele fala para ela assim: cala-te, não se angustie. Então ele falou para ela: olha, fica na sua, fica caladinha, Tamar, né? Para o seu pai, ninguém da família fica sabendo. Então era essa a maldição, tipo assim, né? Que esse Aminon tinha lançado na vida da Tamar. A partir de agora, você é uma mulher desvalorizada, porque naquela época com certeza era, né, uma mulher que perdia a sua virgindade, uma mulher que era estuprada, uma mulher que era abandonada, né, era divorciada. Ela era uma mulher que ficava à risca da sociedade. Né, ela perdia ali todo o valor e respeito. E era essa maldição que Aminon, né, de certa forma, jogou na vida daquela moça. Né? Então, muitos de nós estão vivendo nesse ambiente aí de vários problemas emocionais. E o que acontece com a gente? A gente fica calado. A gente não tem coragem de falar, principalmente no meio cristão. Principalmente para nós que somos homens e mulheres de Deus. A igreja nos ensinou a ficar calados também. Né? A igreja fala para nós assim: faz silêncio, não fala. Porque é feio você falar sobre esse assunto. Eu tenho certeza que as pessoas que estão me ouvindo aí podem dizer que já passou por várias situações que não teve ali, vamos dizer, o auxílio da igreja para direcionar, guiar. Essa pessoa teve que buscar muitas das vezes num divã de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Eu me lembro que quando eu era adolescente, e minha mãe tinha algo assim muito interessante que ela fazia, né? Minha mãe era muito sábia mesmo antes de conhecer Jesus, mas não funcionou muito para mim, né? Porque eu era muito rebelde. Eu passei uma adolescência, uma pré-adolescência de muita rebeldia. Eu não obedecia, eu fazia minhas próprias regras, né? Eu era cruel com a minha mãe, né? E eu me lembro que chegou uma época que ela me levou no psicólogo, né? E ela ainda falou assim pra mim: se você não tiver nada na cabeça, porque parecia que tinha, né? O rebelde parece que ele tem, né? O adolescente parece que ele tem problema de cabeça, tem hora, né? Que toma cada atitude, né? Faz cada coisa que a gente fala assim que é impensável, né? E eu tomava cada atitude assim que não tinha como minha mãe pensar que eu não tinha algum problema mental, né? E ela falou pra mim: se você não tiver nenhum problema mental, eu vou te levar no psicólogo, no psiquiatra. Eu vou te dar uma surra pra você melhorar esse temperamento, esse jeito seu, né? E eu ri, né? Eu achei o máximo. Falei: minha mãe vai me bater, porque ela costumava não me bater, né? Eu vivi uma vida assim que muitas vezes a resposta que eu dava pra ela, pra chamar a atenção dela, era fazer as coisas erradas, pra ver, até pra ela tomar uma iniciativa, né? De me disciplinar. Né? Foram poucas vezes que eu fui disciplinada pela minha mãe, assim, fisicamente, me bater. Porque eu era filha caçula, e então ela tinha, assim, um temor, né? De fazer e me colocar pior do que eu já era, né? E aí ela falou isso pra mim, me levou no psicólogo. E quando eu cheguei no psicólogo, no psiquiatra, ele tava fumando, né? Na mesa lá do escritório. E assim, o escritório dele fedia, né? Cigarro. E eu, naquela época, eu já fumava, né? Eu comecei a fumar com 13 anos de idade. Escondido, né? Minha mãe só foi descobrir quando eu já tinha 15. Tabaco, né? E aí, ele falou tudo lá, fez aquela história toda, né? Me questionou, fez aquela anamnese das minhas emoções, voltou lá no meu passado, perguntou tudo, né? E aí, por final, pra acabar de destruir tudo, que já tava ruim, ficou pior, né? O psicólogo falou assim pra minha mãe, falou assim: não, dona Divina, deixa ela fazer o que ela quiser. E me falou isso, né, que eu poderia fazer o que eu quisesse, né, é a pregação, né, hoje em dia, né, a gente faz as nossas regras, a gente vive do jeito que a gente quer, né, não me julgue, né, é aquela história de não me julgue, né, hoje até os cristãos não gostam de ser julgados, né, e eu não queria ser julgada, e esse homem
falou lá para mim que eu poderia fazer o que eu quisesse. Ah, menino, depois que eu ouvi isso, o que era ruim, o que eu fazia de ruim, eu comecei a fazer pior. Né? Eu comecei a fazer pior. Aí eu né, expus para minha mãe que eu fumava. Aí comecei a beber, comecei a andar com gente, né, que não era muito legal para mim andar, né? Eu comecei a beber tudo quanto é tipo de bebida, né? E quis namorar e namorava, não tinha esse negócio comigo de ter problema em namorar, né? E uma coisa que eu não gostava, apesar de andar com quem gostava, né? De droga, de maconha, de cocaína, né? Às vezes eu sentava, ia para as baladas, né? Era uma mesa lá cheia de cocaína lá e o povo cheirando e muita maconha, né? A gente convivia com os amigos, né? A gente tinha um grupo de amigos, todo mundo fumava maconha, era normal. Então era uma coisa assim, eu não fumei maconha porque eu não me dava bem com maconha, né? Maconha não me fazia bem, não me deixava doida, né? Eu precisava só de beber e já ficava, né? Já ficava ali muito doidona, não precisava de maconha para isso, nem de cocaína, não. Então, o meio que eu convivi era assim. Então, aquele psicólogo chegou e falou: não, você vai e você vai fazer o que você quiser. E eu tomei essa palavra para mim. Né? Eu vou fazer o que eu quiser a partir de agora. Para mim melhorar os problemas que eu já tinha, né? A solução daquele psicólogo era eu viver a minha vida do jeito que eu achava certo. Né? Minha mãe ficou horrorizada, minha mãe ficou braba com aquela situação, mas podia fazer o quê, né? A palavra já tinha sido liberada, né? E eu ouvi e tomei aquela palavra para mim. E muitas coisas aconteceram por causa disso, dessa vida desregrada, por causa da minha rebeldia, por causa da minha desobediência, né? A minha mãe, muitas coisas aconteceram de ruim comigo que até hoje eu colho, eu tenho colhido, né, as consequências dessa vida que eu vivi lá no passado. Então, meu querido, minha querida, nós precisamos nesses dias, eu falei isso tudo para você entender que nós precisamos nesses dias de conhecer a verdade, né? Nós precisamos abrir o nosso entendimento para ter conhecimento de todas as coisas. Que nada nos impeça de ter esse entendimento, de ter essa clareza, de ter essa revelação, né? De andar pela palavra. Né? Às vezes a igreja, as denominações não têm essa coragem, não são encorajados, né, a ajudar as pessoas verdadeiramente como elas precisam ser ajudadas. Às vezes aquele aconselhamento raso, às vezes é aquele tratamento emocional raso, às vezes até aquele tratamento espiritual raso. O que é o tratamento espiritual raso? É eu expulsar o demônio da pessoa. Não adianta só expulsar o demônio. É aquela velha história. Você está sentado debaixo de uma árvore e tem um tanto de passarinho lá em cima da árvore cagando na sua cabeça. Aí, o que acontece? A gente só expulsa os pássaros, né? E não adianta só expulsar os pássaros, a gente tem que cortar a árvore. A gente tem que ir lá na raiz do problema, né? Tirar tudo que está lá, que está impedindo, né? Ou que está trazendo esses pássaros, que está trazendo as situações difíceis para a vida daquela pessoa. Então nós, enquanto liderança, homem e mulher de Deus, precisamos nesses dias de abrir mesmo o nosso entendimento, né? Investir no cuidado dos jovens, investir no cuidado das crianças, investir no cuidado dos casais, investir nos relacionamentos dos casais. Por quê? O que acontece? Às vezes chega uma mulher contando a respeito de um abuso físico, né? De uma agressão física dentro da igreja, o pastor manda a mulher orar. Né? O pastor manda a mulher jejuar, o pastor manda a mulher voltar para casa perdoar aquele marido. Né? Aqui em Goiás é um alto índice de mulheres que são mortas através do feminicídio, né? E eu vendo a estatística que 20% dessas mulheres, aliás, 40% dessas mulheres são mulheres cristãs, né? São mulheres evangélicas, que têm pastor, que têm liderança, e que com certeza ouviram dos seus pastores que eram para voltar para casa para orar. Né? Então, nós precisamos nesses dias de buscar ter esse entendimento, essa clareza, essa revelação, estudar, buscar por pessoas que conhecem do assunto, né? Até terapeutas, até psicólogos, psiquiatras, né? Pastores que têm conhecimento, né? Nessas áreas, para estar ajudando,
né, os casais, vai estar auxiliando pessoas que têm transtorno, né, e para que a igreja seja sarada, seja curada, seja liberta, para que nós possamos estar preparados para encontrar com o Senhor nosso Deus. Amém? Então era essa a mensagem que eu queria falar hoje. Eu não quis, não é do meu feitio, né, da minha personalidade, nem do meu chamado, ficar aqui gritando, profetizando, né, e ficar aqui dando palavra profética para você. Eu creio que aquilo que eu estou fazendo aqui vai ser muito melhor para você, vai ser um serviço, não vai ser um desserviço, né? Porque tem um povo fazendo das profecias aí um desserviço, né, na obra de Deus. Eu não estou aqui para isso, né? Então eu usei a palavra para mostrar para você que nós precisamos de estar quebrando essa cultura, né, que o diabo colocou aí em nós, né, de nos calar, né, de nos castrar, de não aceitar que a gente fale, que a gente se exponha, que a gente converse sobre assunto que o mundo está expondo aí para os seus filhos, né? Falando para os seus filhos normalmente, né? Tem blogueira aí que fala cada coisa para o seu filho que você nem acredita, né? Ao invés de você conversar com seus filhos, de você ensinar os seus filhos, né? De você, pastor, ensinar a sua igreja, ensinar os jovens da sua igreja. Amém? Então aqui é isso que o Espírito Santo tinha para nós hoje, nessa quarta-feira profética. Recebeu aí para sua vida, entendeu? Então, que você possa passar essa mensagem para outras pessoas também, em nome de Jesus. Com certeza. Marcelo, com certeza, os obreiros, né, sangrando em cima das suas lideranças, os pastores sangrando em cima das suas lideranças, porque não estão curados, não estão libertos, por causa desse tabu, que não pode falar essas coisas dentro da igreja, né, não pode conversar sobre assunto de abuso, não pode conversar sobre traição, não pode conversar sobre adultério, não pode conversar sobre essas coisas, né, então é melhor tapar lá, colocar o lixo debaixo do tapete. Fingir que nada está acontecendo, do que, né, fazer uma cura, fazer uma libertação, fazer um tratamento, né, tirar a pessoa, porque tem pessoa que não pode ficar no posto onde ela está, né, tem pessoa que não pode. Você vai ver aí um índice muito grande também dentro da igreja de pastores que aliciam os membros da igreja, né? E antigamente isso era coisa de católico, de padre, né? E hoje a gente vê um alto índice. Eu não sei se porque isso já acontecia há muito tempo, mas não tinha as mídias para falar, né? Hoje aconteceu, em 5 segundos já está no mundo inteiro sabendo daquela história, né? Hoje não fica mais, né? Esse pecado aí não fica mais encoberto, né? Então, se a vítima tiver coragem de falar e acabou, né? Vai acontecer, todo mundo vai ficar sabendo daquela situação. Então, eu creio que a igreja urgentemente precisa ser sarada, precisa ser tratada, precisa ser purificada, né? E ser liberta mesmo para poder fazer a obra de Deus com mais eficácia. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã? Glória a Deus. Eu sei que a grande maioria não gosta das minhas lives, eu não tenho importância com isso, porque Deus me chamou para isso aqui, não adianta eu correr, né? Então eu estou cumprindo o meu chamado aqui, abençoando a sua vida com a palavra de Deus, com um pouquinho de conhecimento que Deus colocou no meu coração. É verdade. Descansando, né? Amém, meus irmãos? Olha, muito obrigada a vocês que participaram, todos vocês aí, irmão Marcelo, Roberval, o pastor Cláudio. Vou ver se eu consigo voltar aqui para minha Ju, minha querida, né, que já entra, já compartilha, já é uma benção, a Ju. Amo essa menina. A Aline, né, Bom Tempo. E deixa eu ver aqui, Marcelo Henrique, pastor Márcio, Edivaldo. A Deisiane Rodrigues também, que compartilhou, né? Que a gente dá para ver aqui que você compartilhou, não, viu? A Shirley, minha prima, né? Então, todos vocês aí, meus queridos, muito obrigada por ter participado comigo aqui dessa live. Se você puder e quiser compartilhar essa live, vai ser muito bom. Amém? Olha, eu quero te pedir também que você esteja, se você ainda não é
Se você ainda não se inscreveu lá no meu canal, Dormindo com o Inimigo, lá no YouTube, entra lá, Pastora Jandernay Santos, se inscreve, né? Vê os vídeos lá, tem muita coisa que vai agregar valor aí na sua vida, tenho certeza. Amém? Olha, até sexta-feira na nossa live de oração, se assim o papai permitir. Que a graça do nosso Deus, a misericórdia do nosso Senhor possa alcançar sua casa, sua família, seus filhos. Que vocês possam receber de Deus nessa noite uma boa medida de Deus, recalcada, sacudida e transbordante. Agindo o Senhor Deus que impedirá. Nada e nem ninguém pode impedir o agir do Senhor nas nossas vidas. Amém? Uma boa noite, um grande abraço, no nome do Senhor Jesus.